Eu aprendi cedo que em uma casa onde o amor é condicionado, quem fala mais alto sempre vence, mesmo que esteja completamente errado. Meu nome é Helena. Tenho 32 anos e, até aquele dia, eu ainda me iludi achando que fazia parte de uma família. O pedido do meu irmão chegou como sempre, sem cerimônia, sem vergonha, sem nenhuma intenção real de retribuir. Era início de mês, ele entrou no meu quarto com aquele sorriso debochado de quem sabe que vai conseguir o que quer. Segurava um panfleto na mão e já começou o discurso antes mesmo de eu tirar os olhos do computador. Helena, você sabe que estou precisando muito de um celular novo, né? O meu está travando tudo. Nem consigo mandar currículo. Mentira. Ele nunca mandou currículo nenhum. Tinha 26 anos, nenhum diploma, nenhuma carteira assinada, e o orgulho inflado de quem foi ensinado que o mundo devia tudo a ele só porque nasceu homem. E o que você quer que eu faça com isso? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Compra pra mim? É só dividir no seu cartão. Eu te pago a primeira parcela no Pix ainda hoje. Juro. Juro. A palavra saiu da boca dele com a leveza de quem nunca foi cobrado por nada. Olhei para ele e, por um instante, pensei em dizer não. Mas fui fraca. Ou talvez ainda quisesse acreditar que meu irmão era alguém com quem eu podia contar. Passei o cartão. R$ 2.500. Parcelado em 12 vezes. 12. E, como um relógio quebrado que acerta as horas só 2 vezes por dia, ele não pagou a primeira parcela. Nem falou nada. Simplesmente fingiu que nada havia acontecido. No dia do vencimento, mandei uma mensagem. Cadê o Pix? Ele visualizou. E ignorou. Esperei 2 dias. No terceiro, fui atrás dele na sala, onde ele estava largado no sofá, com os pés sujos sobre a mesa de centro da minha mãe. Eu perguntei do pagamento, Lucas. Ele nem tirou os olhos do celular novinho nas mãos. Relaxa. Assim que eu conseguir, eu pago. Mas você disse que ia pagar essa semana. O débito já caiu na minha conta. Ele bufou, como se eu fosse um estorvo. Como se eu fosse ingrata por cobrar por algo que eu tinha pagado por ele. Nossa, que exagero! Você não vai morrer por causa de 200 e poucos reais por mês. Não é sobre morrer. É sobre responsabilidade. É sobre cumprir o que fala. Foi aí que minha mãe entrou. Estava com os braços cruzados, o olhar duro e aquela voz de julgamento pronto que só as mães sabem usar contra as filhas. Contra os filhos homens, ela reservava o tom doce. Que escândalo é esse? Perguntou. Expliquei. Palavra por palavra. Detalhei a compra, o combinado e a quebra da promessa. E, ao final, esperei, boba, que ela me desse razão. Mas ela olhou para mim como se eu fosse a pior criatura da terra. Eu não acredito que você está cobrando seu irmão, Helena. Você sabe que ele não tem de onde tirar esse dinheiro. E outra, você comprou porque quis. Ele não te obrigou. Se vira. A frase me cortou como vidro. Se vira. A mesma mulher que me criou dizendo para sempre ajudar, sempre dividir, agora cuspia se vira como se fosse meu castigo por esperar reciprocidade. A vontade era gritar. Rasgar cada falso conceito de justiça que ela me ensinou. Mas não gritei. Só me calei. Dei meia volta e voltei para o meu quarto. Chorei. Mas foi um choro diferente. Um choro silencioso, de alma acordando. Eu enxerguei tudo com clareza naquele momento, eu era apenas o caixa eletrônico da família. A filha que trabalha, que paga as contas, que serve de muleta para os fracassos alheios. Nunca há que merece compreensão. Nunca há que é defendida. Nunca escolhida. No dia seguinte, quando o aluguel da casa deles venceu, sim, da casa onde moram meus pais e meu irmão, recebi a notificação no meu celular. Há anos eu pago aquela despesa. Por costume. Por medo de vê-los desamparados. Por ingenuidade. Mas naquele dia, não paguei. Usei o mesmo valor para cobrir a parcela do cartão. Se vira, mãe. Quando não houve confirmação de pagamento, a imobiliária ligou. Depois mandou o e-mail.
Na semana seguinte, mandaram aviso formal de atraso. E foi então que o celular começou a tocar. Primeiro, ligações da minha mãe. Depois, do meu pai. Por fim, até o Lucas, o folgado, resolveu me ligar. Não atendi nenhum. O silêncio foi a minha primeira resposta. A mais elegante. A mais devastadora. Eu sentia que, pela primeira vez, estava recobrando algo que sempre me foi negado, a dignidade. Mas eu sabia que aquilo era só o início. Porque eles ainda não sabiam o que eu estava disposta a fazer. Nem onde eu podia chegar. E eu estava decidida. Era hora de ajustar as contas, não apenas do cartão de crédito, mas da vida inteira. Minha vingança estava apenas começando. A palavra ingrata começou a rodar entre os membros da minha família como se fosse uma sentença. Chegou pelas mensagens não respondidas. Depois, pelos áudios longos da minha mãe chorando e dizendo que eu estava destruindo tudo. E por fim, através de uma conversa que eu não devia ter ouvido, mas ouvi alta, clara e cruel do lado de fora da porta da casa deles, quando fui até lá buscar os documentos antigos do meu pai. Eu devia ter dado mais atenção pro Lucas, ela dizia. Pelo menos ele ainda tem coração. A Helena virou uma pedra. Só pensa em dinheiro. Egoísta, fria e ingrata. Ingrata. A palavra me atingiu com o peso de todas as vezes em que eu paguei um boleto atrasado sem reclamar. De todas as vezes em que meu irmão sumiu com o carro da família e eu banquei o conserto. De todas as noites que perdi trabalhando dobrado para pagar a faculdade dele. Eles não sabiam metade do que eu fazia. Nunca souberam. Mas agora que eu disse não, agora que eu me recusei a continuar sendo explorada, me tornei a vilã. Voltei para casa com os documentos nas mãos e o coração latejando. Sentei no sofá, ainda com a bolsa no colo, e deixei as palavras reverberarem em mim. Ingrata. Por muito tempo, eu fui condicionada a acreditar que amar a família era aceitar tudo. Engolir tudo. Perdoar tudo. Até o que nunca deveria ter sido dito, feito, exigido. Mas naquele dia eu comecei a entender uma coisa que mudaria minha vida: amor não é submissão. E gratidão não é servidão. Eles esperavam que eu abaixasse a cabeça. Que voltasse a pagar tudo como sempre. Só que alguma coisa em mim tinha mudado. E essa mudança não tinha volta. Naquela semana, meu irmão postou uma foto em uma lanchonete caríssima da cidade. Legenda: Deus é bom o tempo todo, trevo de 4 folhas. O celular novo estava ali na mesa, ao lado de um milkshake de R$ 30. Eu encarei a tela com a expressão vazia. Nada mais me surpreendia. Na mesma noite, o celular tocou de novo. Era minha mãe. Atendi. Que bom que atendeu, Helena. Olha só, a imobiliária veio aqui, falou que se não pagarmos até sexta, eles vão enviar o nome do seu pai pro SPC. Você pode resolver isso logo? A frieza na minha voz me assustou. Não posso. Estou pagando o celular do Lucas. Você mandou eu me virar, lembra? Ela bufou. Você está mesmo levando isso adiante? Por causa de uma parcela, Helena? É seu irmão. Você é a mais velha. Eu também sou a que trabalha. A única que paga tudo há anos. Mas isso nunca importou, né? Helena, o tom mudou. A chantagem emocional se arrastava feito gosma. Eu te dei a vida, você esqueceu disso? Quase ri. E a troco de quê? Me manter como uma escrava da dívida eterna com vocês? Sua boca, Helena. Ela gritou. Não fale assim comigo. Eu sou sua mãe. E eu sou sua filha. Mas isso nunca te impediu de escolher o Lucas. Sempre ele. Até quando ele está errado, você o defende. Agora vocês se virem. Desliguei. Pela primeira vez em anos, eu dormi em paz. A notícia do atraso no aluguel espalhou-se entre os parentes como veneno. Na semana seguinte, fui convidada, melhor dizendo, convocada, para o almoço de domingo na casa da minha tia Rosa. Aceitei. Parte de mim queria ver até onde iria o teatro. Cheguei pontualmente ao meio-dia. Mesa posta,
Todos os lugares com talheres organizados, pratos empilhados, copos de vidro. Menos o meu. No meu lugar, uma colher de plástico e um guardanapo rasgado. Fingi não perceber. Sentei-me. O almoço seguiu com conversas forçadas, olhares desconfortáveis e um silêncio que só era quebrado quando alguém trazia à tona alguma brincadeira sutil demais para ser acusada, mas cruel o bastante para machucar. Até que minha prima comentou. Fiquei sabendo que o Lucas vai abrir um canal de games. Achei super legal. O celular novo ajudou muito, né? Todos riram. Até meu pai. E minha mãe, como sempre, não perdeu a oportunidade. Ainda bem que ele tem uma irmã que serve para alguma coisa, né? E a colher de plástico virou símbolo. A humilhação pública veio travestida de almoço em família. Levantei-me calmamente. Eu não vim aqui para ser humilhada, nem para assistir esse teatrinho de gente que só me valoriza quando pode se aproveitar de mim. Todos pararam. E mais, se vocês acham que podem rir de mim, esperem até verem quem vai rir por último. Fui embora. Mas naquela noite, enquanto voltava dirigindo, uma ideia começou a se formar. Uma ideia grande. Precisa. Fria. E justa. Eles queriam jogar sujo? Então que aguentassem o troco na mesma moeda. Passei os dias seguintes reunindo tudo, extratos, comprovantes, transferências bancárias. Anos e anos de gastos, boletos pagos, cartões usados, viagens financiadas por mim para eles. Ninguém nunca me obrigou, eu sei. Mas agora, cada um daqueles centavos se tornaria uma arma. Uma memória. Uma justificativa. Enquanto reunia os papéis, o telefone tocava sem parar. Mensagens chegavam a cada hora. Mas eu não respondia mais. Eles não sabiam, mas não era o silêncio de alguém magoado. Era o silêncio de quem está se preparando. Eu estava prestes a fazer o que jamais me permiti sequer imaginar, cortar todos os vínculos. Definitivamente. Porque, para eles, eu só existia quando tinha algo a oferecer. Agora que me recusei, virei inimiga. E se é para ser a vilã, então que seja da história toda, mas a vilã que sobrevive, cresce, vence, e no fim, destrói. E isso era só o começo. Eu sempre fui a que cedia primeiro. Quando havia briga, eu era quem pedia desculpas. Quando havia silêncio, eu era quem mandava a primeira mensagem. Quando faltava dinheiro, eu era quem fazia mágica. Eles aprenderam isso cedo. Eu aprendi tarde demais. Mas agora, tudo mudou. Com cada dia que passava, meu telefone se tornava um campo minado. Ligações da imobiliária. Recados cruzados de tios e primos que nunca lembraram meu aniversário, mas agora queriam ajudar a mediar a situação. E, claro, minha mãe que nunca soube me abraçar, mas sabia me manipular como ninguém. Você tem noção do que está fazendo, Helena? Ela disse em um áudio de quase 4 minutos. Seu pai está com a pressão nas alturas. Eu estou dormindo mal. O Lucas está deprimido porque acha que você o odeia. Você está matando a própria família aos poucos. Respirei fundo. Reproduzi o áudio 3 vezes, e em todas elas senti a mesma coisa, nada. Nenhuma culpa, nenhum arrependimento. Porque eu não estava matando ninguém. Eles só estavam provando o gosto do próprio veneno. E, pela primeira vez, sem analgésico. No sábado à tarde, recebi uma intimação da justiça. Meus pais haviam entrado com um pedido de reintegração de posse da casa onde eu morava. Sim, a casa era deles no papel. Mas era minha no sangue, no suor, nas reformas que paguei, nas contas que sustentei por quase uma década. E, mesmo assim, depois de tudo que banquei, eles me queriam fora. Eles queriam me expulsar. Senti o estômago revirar, mas não chorei. Nem tremi. Abri meu laptop, e ali mesmo, comecei o contra-ataque. Contratei um advogado. Não qualquer um excelente. Caro, discreto, eficiente. Entreguei a ele cada recibo, comprovante, conversa registrada. Tudo que podia provar o quanto contribuí para aquela casa. Ele ouviu em silêncio, e no fim apenas disse: Eles não sabem com quem mexeram.
Nós vamos derrubá-los. E eu sorri. Pela primeira vez, alguém estava ao meu lado de verdade. A notícia se espalhou como pólvora entre os parentes. Helena foi intimada. Vai ser despejada. Foi longe demais. E agora vai pagar. Fui bloqueada por 3 primos no WhatsApp. Uma tia me mandou uma mensagem sarcástica: filha ingrata colhe o que planta. Mas o que eles não sabiam, e o que me dava prazer em saber que logo descobririam, era que eu já tinha plantado muito mais do que pensavam. Inclusive algo queria transformar aquela casa dos meus pais em um campo de guerra jurídica. Porque, além de tudo que já havia feito por eles, existia um detalhe que até hoje eles ignoravam: eu era responsável pelo financiamento da casa onde moravam. Foi no auge de uma crise financeira, 5 anos antes, quando meu pai não conseguiu o crédito. Colocaram tudo no meu nome, com a promessa de me passar a escritura depois de quitar. Nunca passaram. Nunca sequer mencionaram. Agora, aquele contrato era minha arma mais poderosa. Uma semana depois da intimação, fui até a casa deles com uma notificação judicial na bolsa. Eu poderia ter mandado um oficial de justiça. Mas preferi ir pessoalmente. Toquei a campainha. Quem atendeu foi meu pai. Os olhos fundos, a boca torcida de raiva. O que está fazendo aqui? Vim entregar isso. Estendi o envelope. Leiam com atenção. Ele hesitou antes de pegar. Minha mãe surgiu atrás, secando as mãos com um pano de prato. Mais provocações, Helena? Já não destruiu o suficiente? Não. Só comecei. Virei as costas antes que dissessem qualquer outra coisa. Dei apenas 10 passos antes de ouvir o grito. Você está processando a própria família? Não respondi. Nem olhei para trás. Eles me ensinaram que família é quem não abandona. Mas foram os primeiros a me abandonar quando parei de servir. Dias depois, recebi a resposta do juiz: o processo deles estava suspenso até que o meu fosse analisado. Motivo: conflito de propriedade. No mesmo dia, bloqueei o cartão que usavam para fazer compras no meu nome. Sim, porque até supermercado eles colocavam no meu cartão adicional aquele que pedi por dó, anos atrás. Esqueceram que era meu nome ali. A notificação chegou por e-mail. Liguei o rastreador de gastos. A última compra foi uma caixa de vinhos caríssimos. E, ironicamente, um presente de aniversário para o Lucas, um videogame novo. A gota final. Na sexta-feira à noite, saí sozinha. Entrei em um restaurante simples, mas aconchegante, pedi um vinho só para mim e um prato completo. E ali, sob a luz morna de uma vela tímida no centro da mesa, eu sorri pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso de quem sabe que perdeu o medo. Que cansou de pedir permissão para viver em paz. Porque eu não queria mais perdão deles. Queria que sentissem cada milímetro da dor que me causaram lentamente, friamente, com cada direito meu recuperado à força. Eu tinha deixado de ser filha para eles. Agora, era uma ameaça. E eu não me importava. Porque o jogo havia virado. E eu, finalmente, era quem segurava as cartas. O que mais me surpreendia não era a maldade. Era a naturalidade com que ela vinha disfarçada de opinião, de conselho, de preocupação. Do dia para a noite, virei um nome maldito nos grupos da família. Não oficialmente, claro. Ninguém me mencionava diretamente. Mas os recados estavam lá, sutis como navalha encapada. Tem gente que esquece de onde veio, há filhos que humilham os próprios pais, família não se processa, se perdoa. E mesmo sem citar nomes, todos sabiam a quem aquelas frases se referiam. A mim. Tudo piorou no domingo seguinte. Eu ainda estava em casa, lavando a louça do café, quando recebi a ligação da Marina, uma ex-colega de faculdade que eu não via fazia anos. Helena, está tudo bem? Acabei de ver uma postagem. Não sei nem se te mando. Postagem? Da sua mãe. No Facebook. Aquilo já foi um soco. Abri o celular. Fui direto ao perfil dela, aquele mesmo que ela dizia não usar. E lá estava, um texto longo, dramático, cheio de reticências e distorções, escrito para parecer um desabafo de uma mãe injustiçada.
Eu nunca pensei que um dia minha filha me veria como inimiga. Cuidamos dela com tanto esforço, mesmo com dificuldades, demos tudo o que podíamos. Agora ela nos virou as costas por causa de dinheiro. E ainda quer tirar de nós o nosso lar. Não sei mais o que pensar, talvez falhamos como pais. Talvez mereçamos isso. Mais de 300 comentários. Todos de apoio. Força, Dona Marlene. Filho ingrato é dor que não tem remédio. Que Deus toque o coração dela. Eu também fui abandonada pela minha filha, te entendo tanto. Li tudo com o coração acelerado. Não pela culpa, mas pelo abuso escancarado da narrativa. A manipulação. A distorção dos fatos. Ali, no meio digital, eu não era mais apenas uma filha em disputa patrimonial. Eu era o monstro. A vilã da novela que ela mesma escreveu. Os dias seguintes foram ainda piores. Mensagens anônimas no Instagram. Pessoas da vizinhança comentando, me encarando nos corredores do prédio. Até no trabalho, recebi um e-mail estranho, malicioso, me questionando sobre processar os próprios pais. Descobri que ela tinha mandado a publicação para toda a lista de contatos. Parentes, amigos, até colegas antigos da igreja. Estava claro, ela queria me envergonhar publicamente. Me expor. Me pintar como alguém sem alma. Alguém que deveria rastejar e pedir perdão. Mas o que ela não sabia era que tudo aquilo era combustível para o que eu estava preparando. E que quanto mais falassem de mim, mais atentos estariam quando a verdade viesse à tona. Fui à casa dos meus pais novamente. Não toquei a campainha. Esperei do lado de fora, com o celular em mãos. Quando eles saíram, peguei o momento exato em que saíam com sacolas de supermercado e uma caixa de som nova. Registrei tudo. Voltei para o carro e aguardei. 2 dias depois, entrei com uma nova petição no processo, anexei extratos bancários, notas fiscais e as imagens, provando que, mesmo alegando não terem mais como viver, estavam gastando livremente com meu nome ainda vinculado a contas atrasadas. A justiça reagiu rápido. Veio uma ordem cautelar para bloqueio de bens móveis comprados recentemente. Entre eles, o videogame do Lucas e a tal caixa de som. O desespero veio no dia seguinte. Minha mãe me ligou chorando. Helena, o que você está fazendo? Você quer nos destruir? Não, mãe. Só quero justiça. E já que vocês optaram por fazer isso publicamente, então vamos públicos até o fim. Mas e os vizinhos? Estão todos comentando que vieram buscar as coisas aqui como se fossemos ladrões. Sinto muito. Mas quem expôs a história de vocês ao público não fui eu. Silêncio. Depois, um grito. Você é um monstro, Helena. Um monstro. Vai morrer sozinha. Vai pagar por tudo isso. Talvez eu morra sozinha. Mas pelo menos, não vou morrer devendo. Desliguei. Era cruel. Sim, era. Mas foi ela quem começou o jogo da humilhação pública. Eu só aprendi a jogar melhor. Dias depois, minha tia Lourdes organizou um churrasco de família. O tipo de evento que, mesmo se eu estivesse convidada, não iria. Só que dessa vez, me convidaram. Ou melhor, me convocaram. Recebi o convite em uma mensagem seca: compareça. Precisamos conversar como família. Aceitei. Sabia o que me esperava. Sabia que seria emboscada. Mas também sabia que eu estava pronta. A casa da tia Lourdes ficava na zona norte, um sobrado estreito com quintal de piso grosso e cheiro de carvão queimado. Quando cheguei, estavam todos lá. Tios, primos, até sobrinhos que eu mal lembrava o nome. A mesa estava posta. Os olhos, voltados para mim. Sentei. Esperei. Foi meu pai quem começou. Helena, a gente errou, sim. Mas você foi longe demais. Estamos pedindo que pare com o processo. Vamos resolver isso entre nós. Em silêncio. Como família. Minha mãe, fingindo fragilidade, completou. Todo mundo aqui acha que você passou dos limites.
Olha o que virou, vizinhos falando, gente comentando no mercado, até seu tio perdeu o contrato porque acham que estamos envolvidos em escândalo. A palavra ecoou. Escândalo. Não era escândalo quando me usaram como banco. Quando me deixaram de lado em festas. Quando me chamaram de ingrata, de interesseira, de fria. Mas agora era escândalo porque alguém ousou reagir. Levantei. Eu não vim aqui para ouvir apelos. Vim aqui porque queria ver os rostos de quem me crucificou. Porque queria deixar claro que não tem mais volta. Todos quietos. Vocês me difamaram. Me traíram. Me humilharam. Jogaram meu nome na lama e depois esperavam que eu voltasse rastejando. Respirei fundo. Vocês não me conhecem. Mas vão conhecer. Entreguei a todos uma cópia do dossiê com os gastos e registros, folha por folha. Isso vai ser protocolado na próxima audiência. E será público. Tia Lourdes se levantou. Você vai fazer isso com a própria mãe? Ela já fez pior. E agora vai aprender que toda ação tem resposta. Virei as costas e saí. Pela primeira vez, ninguém me seguiu. E eu soube, naquele instante, que o medo finalmente havia mudado de lado. A audiência estava marcada para uma segunda-feira cinzenta, e a cidade parecia ter se vestido a caráter. Chuva leve, vento frio, e um céu encoberto que deixava tudo com gosto de fim. Mas para mim, aquilo era começo. Eu cheguei cedo. Roupa sóbria, cabelo preso, nenhuma maquiagem. Queria que vissem meu rosto sem distrações. Queria que percebessem que eu não era mais a filha que se encolhia no canto para evitar conflito. Eu era a mulher que eles criaram, mas que agora, finalmente, era minha. Na antessala do fórum, eles já estavam. Meu pai de terno barato, a expressão contida entre o medo e a arrogância. Minha mãe, com os olhos vermelhos de quem passou a noite ensaiando lágrimas. E Lucas, o parasita. De boné virado para trás, fones pendurados no pescoço, como se tivesse sido arrastado até ali contra a vontade. Talvez tivesse. Ele nunca soube lidar com consequências. Porque nunca teve. A juíza entrou na sala pontualmente. Jovem, mas firme. Do tipo que não se deixa dobrar por sentimentalismo barato. Sentamos. Cada um com seu advogado. E ali, por mais de 2 horas, se desenrolou o último ato da farsa que chamaram de família. Eles disseram que estavam sendo injustiçados. Que tudo foi mal entendido. Que a casa era deles por direito moral. Que eu estava exagerando. Quem nunca usou o cartão de um parente, não é mesmo? Mas a juíza não comprou. Meu advogado apresentou o dossiê. Cada comprovante. Cada transferência. Cada conversa registrada. Cada áudio. Cada foto. E então chegou a vez do documento-chave, o contrato de financiamento da casa em meu nome. Todos os pagamentos, as parcelas quitadas. O comprovante da promessa de transferência que nunca foi cumprida. A juíza folheou, folheou, folheou. Quando levantou os olhos, seu olhar era afiado. Senhores, não há dúvidas de que a autora sustentou esta casa por anos. E mais, assumiu responsabilidades legais que não lhe cabiam, enquanto os senhores, os réus, usufruíam dos bens sem contraprestação. O pedido da ré para reintegração de posse é indeferido. Pausa. E defiro o pedido da autora, a propriedade será transferida em caráter definitivo para o nome de Helena, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária. Caso contrário, autoriza-se reintegração de posse forçada. Silêncio. Meu pai afundou na cadeira. Minha mãe tampou o rosto com as mãos. Lucas. Lucas apenas encarava o vazio. Eles não choraram. Não gritaram. Não pediram desculpas. E foi aí que percebi o que doeu mais neles, o silêncio. Meu silêncio. Minha ausência de súplica. Minha ausência de culpa. Eles estavam acostumados com uma Helena submissa, que dizia tudo bem é mesmo quando tudo estava errado. Mas essa Helena não existia mais. No dia da desocupação, fui até a casa. Cheguei com o oficial e o chaveiro. Mas não precisei chamar ninguém.
Eles já estavam saindo. 2 malas. 3 sacolas. Minha mãe, cabisbaixa, nem me olhou. Meu pai tentou manter a postura, mas cada passo que dava parecia arrastar o peso de uma vida inteira de escolhas erradas. Lucas carregava apenas o videogame velho que não conseguiram revender. Passaram por mim em fila. Meu pai parou. Isso te fez feliz? Pensei. Olhei bem dentro dos olhos dele. E disse: não. Mas me fez livre. E então virei as costas. Reformei a casa inteira. Troquei as portas. Troquei as paredes. Tirei cada rastro do que me lembrava da dor que eles plantaram ali. Mas deixei um único objeto no mesmo lugar, a cadeira quebrada da varanda. Aquela onde tantas vezes sentei chorando, escondida, enquanto ouvia os gritos lá dentro. Deixei ela lá. Como lembrete. Para nunca mais voltar àquele lugar nem em mim. O tempo passou. 3 meses depois, recebi uma mensagem de uma tia distante. Sua mãe está mal. Está morando num quartinho alugado com seu pai. Lucas sumiu. Li, apaguei. Não respondi. Porque o que eles vivem agora é apenas o reflexo do que construíram. Não cometi crueldade. Não agredi. Não humilhei. Eu apenas retirei o que era meu e devolvi a eles o próprio veneno. Mas ao contrário do que pensavam, eu não morri de remorso. Morri de paz. Hoje, caminho pelos cômodos da minha casa e sinto algo que nunca senti, pertencimento. Esta é a minha casa. Não porque paguei. Mas porque lutei por ela. E por mim. Não sei se algum dia minha história vai ser contada com justiça por quem a distorceu. Mas sei de uma coisa: se alguém tentar repetir o que me fizeram, e essa pessoa encontrar minha história pelo caminho, vai saber que é possível vencer. Mesmo sendo mulher. Mesmo sendo filha. Mesmo sendo sozinha. Principalmente por ser tudo isso. E para quem um dia me chamou de ingrata, interesseira, egoísta. Eu deixo o mesmo silêncio que eles me deram quando pedi por justiça. Mas com uma diferença. Agora o silêncio é meu. Fim.